Olá, eu sou o ambientalista João das Águas de Londrina. Eu tenho uma missão, amigo. Eu resolvi, nos últimos 12 anos, eu só trabalho com a compreensão e a intervenção em Londrina. Estudando Londrina, dando aula, palestrando, organizando passeios com molecada, fazendo canoagem, estudando os vales, os rios, bueiro, arborização, drenagem, saneamento, energia, enfim, estudando em profundidade essa cidade, vivenciando turismo, ecoturismo, conheço os rios, os vales, conheço o funcionamento fino da cidade, os conselhos, as secretarias, a prefeitura, seus orçamentos, seus dramas, estudo sobre a questão da violência, participo de fórum, para me habilitar, para me qualificar, porque a gente precisa ter uma visão holística, sistêmica, entender do dilema da Copel, a questão da energia, do funcionamento da Sanepar, suas deficiências e grandezas, ao funcionamento da máquina pública, da engenharia básica da drenagem até a poluição difusa, expansão industrial, crescimento regional, a grandeza do município. Tenho me preparado exclusivamente para fazer essa intervenção, para liderar esse processo, apoiado pela minha família, pelos meus amigos. São muitos anos de luta na compreensão e intervenção. Conselho de Meio Ambiente, 12 anos. Eu digo isso porque essa função que assumi de professor de cidade é exatamente o professor de cidade que vai ser o grande transformador das cidades. A ideia é que o professor de cidade seja a função pública número 1 do Brasil. Ele é um planejador, é um organizador, é um cidadão que tem uma determinada área para planejar e promover a intervenção, o desenvolvimento social, econômico e ambiental, o desenvolvimento humano daquelas pessoas. Ele atua numa determinada área, utiliza imagens de satélite, geoprocessamento, ele está online, tem um computador, ele é um varredor de rua, por que não? Ele limpa, ele cuida das coisas, ele organiza moradores, ele ensina sobre política, ele ensina sobre o funcionamento da cidade, ele ensina sobre qualquer tema ligado à cidade, ele organiza, ele dá palestra, ele dá aula, tem uma escola que esses professores também vão atuar no dia a dia, porque nós precisamos implementar o processo de tolerância zero, e daí a gente precisa fazer muitas notificações e exigir que as pessoas possam ter alternativas à pena de multa, ouvindo palestras e aprendendo. Ele é um agente de endemia, ele tem o curso de primeiro socorro, enfim, ele é um homem forjado para prestar o bom serviço público. É a prefeitura plena, aliás, mais do que prefeitura, porque nesse novo modelo, no ECO, nós idealizamos um sistema onde junta-se instituições, prefeitura, Copel, Sanepar, governo federal, governo estadual, pessoas e empresas, e todos unidos, com ciência pura, planejamento total, aceita e incorpora o desafio de transformar Londrina na primeira cidade sustentável brasileira. Dividimos a cidade em 4 grandes regiões, as agências, 4 na área urbana, Jacutinga, Lindóia, Coatiaba das Pedras, Cambé, Limoeiro, Esperança, Cafezal, uma para a área rural e uma para o regional. Não podemos esquecer que as nossas águas, elas vêm de outros municípios. Califórnia, Pucarana, Arapongas, Rolândia, Cambé, e que afetamos também Ibiporã, Jataizinho, e nosso belo Tibagi, nosso patrimônio maravilhoso. Então temos que planejar e atuar junto. Nós conseguimos, no modelo tradicional de gestão pública, fazer tudo errado. É uma tragédia quando visto sob o ponto de vista científico a gestão da cidade. A felicidade das pessoas deve ser o objetivo de uma gestão. E aí como que a cidade se organiza para promover os serviços? A forma de prestar os serviços é antiga, é secular, atrasada.
ineficaz, não atua com educação, com mobilização comunitária, com educação para a cidadania e não divide. É impossível qualquer estrutura, seja de polícia, de fiscalização, do tiozinho da dengue, do tiozinho da árvore, qualquer funcionário, qualquer coisa, atender uma cidade desse tamanho. Você tem que estar lá no dia a dia. Mas nós não vamos ter centenas de profissionais no dia a dia espalhados pela cidade. Então você tem o professor de cidade, que é o cidadão, como o nome diz, que é o professor, é o educador, é o controlador, é o fiscalizador, é o gerente, é o que levanta e atualiza dados, porque a cidade precisa de dados. E nós não temos dados de nada. Não temos dados de bueiro, não temos dados de arborização, não temos dados das pessoas, não temos dados de nada. Os dados que tem são muito superficiais. Quantos bueiros tem, quantos estão entupidos, quantas ruas estão precisando de asfalto, quantas estão com asfalto deteriorado, quantas placas de trânsito, quantas árvores precisam ser removidas, onde elas estão, quantas erosões tem no fundo de vale. Então, amigo, como nós gerenciamos algo sem dado? Pois é, então nós não gerenciamos, nós fazemos um arremedo de gerenciamento. Segundo, nós não temos o foco financeiro, e no foco financeiro mostra que o cidadão tem um custo, e que se ele mudar sua prática, sua postura, reduz-se esse custo e muito mais. Se ele entender o desafio, quanto custa ter essa lista de gestão, ele passa a ser um investidor, seja financeiro, seja algumas horas de trabalho voluntário, contemplado na política de voluntariado, com pontuação, com honrarias, né, na medida em que o cidadão atingir uma determinada pontuação. A divisão pelas águas, a gestão para evitar a contaminação, o assoreamento, a enchente, a divisão técnica, inquestionável. A busca da excelência, o novo modelo de gestão de lixo, de resíduo, de transporte. Temos soluções, por muitas ideias inovadoras para o transporte, para drenagem. O imóvel, enquanto unidade, menor unidade da bacia hidrográfica. O quintal que você impermeabilizou ajuda na enchente do Igapó e nós precisamos readequar isso. Sua calçada precisa ter acessibilidade porque as pessoas têm o direito de caminhá-las. Os idosos, os velhos, as crianças, os deficientes precisam de acessibilidade, está na lei. Nós não podemos brincar de acessibilidade da forma que a gente tem na cidade. Um absurdo, sem calçada, sem rampa, sem nada. A cidade é absolutamente limitada e uma cidade discriminatória com as pessoas com limitações, temporárias ou permanentes. O Ecometrópole apresenta o conjunto de soluções. Cidade com indicadores. Nós não temos indicadores. Tudo precisa de indicador. Quando eu falo sou melhor ou pior, temos isso ou aquilo, se eu não tiver números é brincadeira. Eu não consigo sequer avaliar. Depois é preciso ter metas, é preciso ter objetivo, é preciso ter plano, é preciso ter dados, é preciso ter controles, é preciso ter voluntariado, é preciso ter cidadania plena, é preciso gestão compartilhada. O prefeito Kiref entendeu esse recado e está participando, liderando esse processo pela prefeitura. Nós vamos envolver o município de Cambé, vamos iniciar uma grande campanha para o Igapó, vamos envolver o governo do estado, o secretário de Meio Ambiente Sheida, o deputado Sheida já assumiu esse compromisso. A gente espera que isso cumpra, que se efetive esse tipo de ação do estado. Imagine toda a força do estado em Londrina, as instituições do estado, mobilizar os funcionários do estado, o governo federal da mesma forma. Porque nós, como somos uma tragédia gerencial, como somos um caos gerencial, a gente sequer consegue explicar para o cidadão, defender as próprias políticas do governo federal, que são maravilhosas e tem tanta coisa interessante. Por quê? Porque nós temos um funcionário, uma função para cada coisa. Não. O professor de cidade faz tudo. Ele organiza, ele agiliza, ele faz mutirão, ele cuida da escola, ele articula os pais. Ele é o cara que promove o desenvolvimento humano, que articula o seu lazer no final de semana, mas quer você contribuindo, que tem o objetivo de manter a cidade absolutamente limpa. Ele notifica, ele conversa, ele educa, ele promove, ele valoriza. Nós vamos ser uma referência internacional de sustentabilidade. Nós precisamos do seu envolvimento, do seu apoio, o esforço mínimo de compreender, de ver os vídeos, de escrever, de contribuir nesse esforço maravilhoso de transformação da cidade, gente. Nós somos a cidade brasileira que tem esse conjunto de condições e você precisa fazer a sua parte nos ajudando. Todos juntos no desafio da Ecometrópole, da Ecocidade, Sistema Eco de Gestão Pública Compartilhada. Faça a sua parte.